E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos para a nossa 17ª aula de Química 3, que é a aula de hidrólise salina. Vamos lá, vamos lá. Bom, antes da gente falar propriamente do processo de hidrólise dos sais, a gente tem que relembrar um pouco como é que a gente faz para deduzir a força dos ácidos e das bases. Então, eu fiz essa tabelinha aqui, que é um resuminho, para a gente poder lembrar, certo? Então, o que a gente tem nessa tabela aqui? A força, né? Nessa coluna, são fortes, moderados ou fracos. Aqui nós temos os hidrácidos, que são os ácidos que não têm oxigênio, só tem hidrogênio na sua fórmula, né? Aqui nós temos os oxiácidos, que são ácidos que contêm oxigênio, e aqui nós temos nessa coluna as bases, tá? Então, reparem que a primeira coluna é a coluna referente à força, a segunda e a terceira coluna são as colunas referentes a ácidos, tá? E a última coluninha aqui são as bases, tá? Então, o que a gente sabe? A gente sabe que os hidrácidos fortes são o ácido clorídrico, o ácido bromídrico e o ácido iodídrico. O hidrácido moderado é apenas o HF, né, o ácido fluorídrico, e todos os outros hidrácidos são ácidos fracos. Em relação aos oxiácidos, a gente sabe que para determinar a força dos oxiácidos, sem a gente ter o valor do grau de ionização, né, que a gente viu na última aula, a gente pode estipular a força dos ácidos subtraindo o número de oxigênios pelo número de hidrogênios ionizáveis que esse ácido tem. A gente já trabalhou isso também lá nas funções inorgânicas, certo? E aí, quando esse número é maior ou igual a 2, nós temos ácidos fortes, oxiácidos fortes, por exemplo, o ácido sulfúrico, H2SO4, os dois hidrogênios são ionizados, então 4 menos 2 dá 2. Né? Então, ácido sulfúrico é um oxiácido forte. Quando essa subtração dá igual a 1, a gente tem um oxiácido moderado. E quando dá igual a 0, nós temos o oxiácido fraco. E em relação às bases, nós sabemos que as bases fortes são as bases que contêm metal alcalino terroso na sua fórmula, né? Ou seja, metade das famílias 1A e 2A. Não temos bases moderadas e todas as outras bases são fracas, tá? Todas as outras bases aquelas que não forem de metais alcalinos e alcalinos terrosos. O que a gente sabe também é que a gente tem algumas exceções, tanto em relação aos ácidos como em relação às bases. Em relação aos ácidos, o ácido carbônico é um ácido fraco, mesmo ele tendo aí essa subtração entre oxigênio e hidrogênio ionizáveis, dando 1, o que caracterizaria ele como um ácido moderado, mas ele é um ácido fraco. E o hidróxido, né, de berilo e o hidróxido de magnésio, eles são duas bases fracas, muito embora sejam bases aí de metais alcalinos terrosos, tá? Só para a gente lembrar. Beleza. Com isso na cabeça, né, reforçado e relembrado, a gente pode começar, então, a nossa aula de hidrólise salina. Por quê? Porque a regra para a hidrólise salina, para uma reação de hidrólise para sais, é que a gente só vai poder formar ácidos e bases fracas. Então, a gente vai ter que saber identificar aí a força do composto, tá? Lembrando também que em relação aos ácidos e às bases, a gente pode determinar a força também através do grau de ionização. Quanto maior esse grau de ionização, mais próximo de 1, né? Ou próximo de 100%, maior é a força, tá bom? Quanto mais perto do 0, mais fraco é. Tá? Mas geralmente não chega a 0, chega a 5%, tá? 0 não chega não.
Bom, então o que que é uma reação de hidrólise salina? Como é que funciona o processo de hidrólise salina? A primeira coisa que a gente tem que entender é que a hidrólise salina é um processo de equilíbrio químico, como todos os outros processos de equilíbrio que a gente já fez, produto de solubilidade, o equilíbrio químico de autoprotólise da água, os equilíbrios de ionização do ácido, de dissociação da base, tá? Todos esses que a gente já viu são equilíbrios químicos e a hidrólise salina também é um processo de equilíbrio químico que a gente também está trabalhando aí a solubilidade do sal, só que agora o que acontece com o nosso sistema depois que o sal é solubilizado em água? Tá? A gente já viu lá no produto de solubilidade a solubilidade de um sal, qual é a constante de equilíbrio que trabalha a solubilidade de forma específica, só que depois que esse sal se solubiliza, esses íons ali em contato com a água, eles tendem a reagir com essa água, tá? E esse processo de reação com a água é a hidrólise salina, é quando a água entra em contato com o sal e a molécula de água ela vai promover o rompimento das ligações químicas entre os átomos para poder liberar os íons e esse sal aí poder se solubilizar no meio, tá? Então, é um tipo de reação química que acontece, a hidrólise salina, beleza? Então, é basicamente isso que acontece. Os íons da água vão interagir com os íons do sal, rompendo as ligações químicas e liberando esses íons aí no meio e podendo haver formação de compostos de ácidos ou bases ou não. Vai depender, né? Vai depender da força desses compostos que podem vir a ser formados. Então, o processo de hidrólise salina é um processo inverso à neutralização, de uma forma geral. O que a gente sabe na reação de neutralização? Na reação de neutralização, a gente sabe que um ácido reagindo com uma base vai formar sal e água, tá? Na hidrólise salina, é o contrário. O sal reagindo com a água vai formar um ácido e uma base. É claro que se tanto o ânion como o cátion desse sal, eles forem hidrolizáveis. Se os dois forem hidrolizáveis, se os dois estiverem suscetíveis ao processo de hidrólise, eles vão formar ácido ou base, tá? Mas, para formar um ácido ou uma base, um ácido e uma base, tanto esse ácido como essa base, eles precisam ser fracos, tá? O equilíbrio químico ele só favorece a formação de compostos mais fracos do que aqueles que eles deram origem. Então, por exemplo, se eu quiser juntar o íon sulfato com o hidrogênio para formar ácido sulfúrico, não vai acontecer. Por quê? Porque a base conjugada do ácido sulfúrico, que é o íon sulfato, já é uma base, já é um composto fraco, tá? Em termos de acidez. Então, eu nunca vou sair de um mais fraco para um mais forte. Eu sempre saio do mais forte para o mais fraco. A tendência é suavizar o processo, digamos assim, tá? Então, eu posso sair, sim, formar compostos fracos, bases fracas, ácidos fracos. Eu nunca vou formar um ácido forte e uma base forte. Nunca mesmo, tá? No processo de hidrólise, beleza? E aí, quando a gente não tem a formação do ácido ou não tem a formação da base, aqueles íons que se ligariam para formar aquele composto, eles vão ficar livres na solução, livres ali no meio, na forma iônica mesmo, como se nada tivesse acontecido, porque nada realmente aconteceu. Tá bom? Então, a ideia é essa. Eu só posso formar um ácido e uma base quando eles forem fracos. Ah, eu posso formar só o ácido? Pode, os íons da base vão ficar lá na solução. Posso formar só a base? Pode, aí os íons do ácido vão ficar lá na solução. A ideia é essa, basicamente, tá? Bom, então a gente vai ver aí quais são as reações genéricas que ocorrem no processo de hidrólise salina, tá? Nesse equilíbrio químico. Primeiramente, quando a gente tem que ver o que acontece antes da hidrólise, né? A gente pegou o sal lá no estado sólido do nosso composto, colocou ele na água. Quando a gente coloca esse sal na água, o que vai acontecer? Acontece essa primeira reaçãozinha aqui.
A gente tem o nosso sal, colocou ele na água, a gente libera o íon positivo e o íon negativo, ou seja, libera um cátion e libera um ânion respectivo aí da composição desse sal, que a gente chama isso de reação de dissociação do sal, certo? Sendo que a gente não tem só a reação de dissociação do sal, a gente também tem nesse processo a reação de autoprotólise da água, ou autoionização da água, né? Onde a gente vai ter a água liberando aí no meio o H+ e o OH-, que são os íons da composição dela. Bom, depois que esses íons do sal foram liberados no meio aquoso, esses íons eles podem reagir com os íons da água. E aí essa reação dos íons do sal com os íons da água que a gente chama de hidrólise. E isso pode acontecer de 3 formas diferentes, tá? Eu posso ter apenas o meu cátion reagindo com a água, ou seja, o meu cátion reage com a água formando uma base fraca. E aí, ó, reparem, a reação de autoprotólise da água tem a liberação de H+ e de OH-. Se o meu íon positivo, que o meu íon positivo do meu sal, vai reagir com o íon negativo da água, qual é o íon da água que não vai reagir? É o H+. Por isso que eu tenho aqui o H+ livre no meio. E aí eu vou ter uma reação onde vai produzir um meio ácido, né? Eu tenho H+ aí livres no meio, tá? Eu posso ter também, no processo de hidrólise salina, apenas o meu ânion do sal reagindo. Tá? Então, quando apenas o ânion do sal reage, como ele é negativo, ele vai reagir com o íon positivo da água, tá? Formando um ácido fraco, essa segunda reaçãozinha aqui. O ânion reage com a água, produzindo um ácido fraco, e aí o íon que sobra da água é o OH-. Então, eu vou ter um meio básico, certo? Eu também tenho a hidrólise, pode ocorrer a hidrólise tanto do cátion como do ânion. Então, eu tenho todo o meu sal reagindo com a água, formando uma base, formando um ácido, tá? Eu vou abordar de forma aí detalhada cada um dos processos, só para vocês terem uma ideia. Beleza. Então, vamos lá fazer a análise do pH de cada processo e ver como é que cada processo funciona aí de forma bem detalhada. Primeira coisa, antes da gente começar a fazer qualquer conta de pH, tudo, a gente tem que montar as reações. Então, para poder montar a reação, a gente tem que observar a força desse ácido e a força dessa base que vão ser produzidos para a gente saber se eles vão reagir com a água ou não. Porque para poder reagir com a água para formar ácido e base, lembra, tem que formar um ácido ou uma base fraca, não pode ser nem ácido nem base fortes, tá? Beleza. Então, com isso, o que a gente sabe? A gente sabe também que os íons que vão determinar o pH do nosso meio são os íons que vão estar livres na solução, ou seja, são os íons que não reagiram, tá? Bom, então, vamos olhar aí passo a passo de como a gente vai trabalhar. Quando a gente tiver um sal que ele foi formado tanto por um ácido como por uma base fortes, esse sal ele não vai promover, não vai ocorrer reação de hidrólise dos íons formados desse sal, formadores desse sal, né, com a água. Ou seja, a gente não vai ter reação nenhuma de hidrólise acontecendo. Então, porque a gente não pode formar ácido e base fraca. Então, a gente não vai ter um equilíbrio químico respectivo à reação de hidrólise, porque se não tem reação de hidrólise, não pode ter um equilíbrio de hidrólise. Ou seja, não tem a minha constante de hidrólise, o meu KH, tá? E aí a gente vai ter uma solução neutra, uma solução de pH 7. Então, eu coloquei aqui um exemplo do cloreto de sódio. O que acontece com o cloreto de sódio quando a gente coloca ele em água? Vai ocorrer reação de hidrólise? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem aqui a reação de dissociação do sal, liberação dos íons Na+, e Cl-, o cátion e o ânion,
né? E a gente tem aqui a reação de autoprotólise da água, onde a gente tem o equilíbrio químico da água líquida, né, com os seus respectivos íons aí na solução aquosa, tá? Quando eu for juntar os íons do sal com os íons da água, o que vai acontecer? Como é que a gente faz aí a reação? Seria uma reação de dupla troca, né? Então, vai ser o sódio mais um, né? O íon positivo do sal com o íon negativo da água. Formaria qual base? Formaria o NaOH. Aí a gente sabe que o hidróxido de sódio é uma base de metal alcalino, é uma base que é forte, né? Uma base bastante forte. Então, base de metal alcalino, base forte, a gente não tem, ó, não forma, tá? Então, os íons Na+, e os íons OH-, eles ficariam ali no meio, tá? Não tem reação de hidrólise entre a água e o íon Na+, beleza? E em relação ao íon cloreto, Cl-, a gente tem o cloreto com o H+ da água. Ou seja, e formaria qual ácido? Formaria o ácido clorídrico, que também é um ácido forte. Ou seja, o íon cloreto ele também não vai sofrer aí uma reação de hidrólise com a água, porque eu não posso formar um ácido forte. Então, no caso do NaCl, como o NaCl, se eu fosse montar a reaçãozinha dele aqui, né, a reação de formação desse sal seria o quê? Seria o NaOH mais HCl, dando NaCl, né? Uma reação de neutralização, né? NaCl e água, certo? Esse sal, NaCl, ele veio o quê? Ele veio de uma base forte de um ácido forte, tá? Ele é formado através da reação de neutralização entre um ácido forte e uma base forte. E, consequentemente, ele formaria na reação de hidrólise dele, se ele sofresse reação de hidrólise, formaria um ácido forte e uma base forte. E isso não acontece, não pode acontecer, tá? Então, logo, esse sal, nem o ânion nem o cátion dele vão sofrer reação de hidrólise. Consequentemente, a gente vai ter no meio reacional apenas uma reação de dissociação, ou seja, o NaCl com água vai produzir Na+, OH-, H+, e Cl-. Não vamos ter produção de composto neutro, nem base, nem ácido. Vai ter apenas a disposição dos íons ali na solução, tá? Beleza. E aí, obviamente, como a gente tem que os íons H+ e os íons OH- do meio, eles vieram da onde? Da reação de autoprotólise da água, a gente também não vai ter modificação, contribuição aí para o pH do meio, tá? Então, o pH do meio ele vai ser neutro. A gente não vai ter. A quantidade de íons H+ e de OH- que a gente vai ter vai ser igual, vai estar em equilíbrio. Tá? Então, a gente não tem um meio nem ácido nem básico, o meio é neutro. Bom, e se a gente for trabalhar o processo de hidrólise para um sal formado por um ácido forte e uma base fraca? Quando a gente tem esse tipo de sal, a gente vai ter a reação de hidrólise. Como o meu sal ele é formado por um ácido forte e uma base fraca, quando eu for hidrolisar esse sal, ele vai formar para mim a minha base fraca, tá? Ele não forma o ácido forte. Os íons que seriam responsáveis por formar esse ácido forte, eles vão ficar disponíveis ali na solução, beleza? E aí, vamos lá, como o meu ácido forte ele não vai ser formado, eu vou ter o H+ livre no meio. Consequentemente, eu vou ter uma solução ácida, né? Com pH menor que 7. E a gente vai ter uma constante de equilíbrio referente à reação de hidrólise, tá? Que a gente vai ver a constante da reação em si, mas a gente também pode relacionar a constante de hidrólise também com o Kb da nossa base que é formada. Então, repara, eu tenho um sal formado por um ácido forte e uma base fraca. Quem é que vai contribuir para o equilíbrio de hidrólise desse sal? É a minha base fraca, porque é ela que é formada. Então, o meu KH, o meu K de hidrólise desse sal, ele vai ter contribuição de quem?
da água que vai reagir no processo de hidrólise e da base que vai ser formada. Por isso que eu consigo fazer essa relação aqui, ó. KH é igual a KW, que é o K da água, que é uma constante, a gente sabe que é 10 a menos 14, né? E o meu KB, que é referente à minha base que foi produzida, tá? Porque a gente sabe que o íon é responsável, que vai ser no caso o nosso cátion do sal, o íon responsável da base é que vai formar essa minha basezinha aí no meu meio, no processo de hidrólise. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tá? Eu tenho aqui o exemplo do brometo de amônio, NH4Br. Como é que é a reação de dissociação desse íon? A gente tem a produção do íon NH4+, o amônio, e o íon brometo, né, o Br-. E aqui a gente tem a reação de autoprotólise da água. Agora a gente vai fazer a combinação, a dupla troca entre os íons, para ver se a gente pode ter formação do ácido e da base. Ah, eu preciso decorar tudo? Não, gente, é só vocês fazerem dissociação de um, a autoprotólise do outro, tentar combinar para ver se pode. Vocês não precisam decorar tudo. Isso a gente deduz lá na hora da prova, tá? Então, o que vocês têm que decorar é, só posso formar coisas fracas. Então, ácido fraco, base fraca. Se for forte, não pode formar, tá bom? E aí vocês têm que saber identificar quem é forte e quem é fraco, tá bom? Então, vamos lá. Eu sei que o meu íon positivo do sal vai reagir com o íon negativo da água. Então, vai formar o quê? O NH4OH, que é uma base fraca. Então, essa base fraca, ó, ela pode ser formada, tá? E ela vai ser formada. Agora, vou pegar aqui o íon negativo do meu sal com o meu íon positivo da água, formaria o quê? HBr, ácido bromídrico, que é um ácido forte, ele não pode ser formado. Então, esses íons vão ficar lá no meio reacional disponíveis, tá? Mas como o Br- ele não reage, ele não me interessa, então ele não entra na minha reação de hidrólise, porque ele não é o íon que vai ser hidrolisado. Só entra na reação de hidrólise o íon que tá reagindo com a água, porque a reação de hidrólise é a reação do meu íon com a água, tá bom? Do meu íon de interesse com a água, aí no processo, depois da dissociação do sal. Bom, o íon que vai sofrer a hidrólise, então, vai ser o NH4+, ele que vai reagir com a água, que foi o que eu representei aqui na reação de hidrólise, beleza? E aí, o que ele vai formar? Vai formar o NH4OH, e aí o íon que vai sobrar, ó, é o H+, certo? Que seria o íon que reagiria com Br-, mas como ele não reagiu, ele ficou lá, ó, sobrando no meio reacional. Por isso que eu tenho um meio ácido, porque esse íon aqui, o H+, ele vai conferir acidez aí pro excesso de H+ pro meio, logo um pH menor que 7. Como é que vai ficar a constante de equilíbrio para essa reação de hidrólise do íon amônio? A gente sabe que é produto do produto elevado aos seus coeficientes sobre o produto dos reagentes. Então, vai ficar NH4OH, a concentração dele, vezes a concentração de H+, dividido pela concentração do íon amônio. Lembrando que a água aqui é uma água líquida, ela não entra na reação, tá? É solvente. Então, é por isso que ela não entra aqui embaixo, ela não entra na reação, não, ela não entra na constante de equilíbrio, tá? E aí eu posso, essa constante de hidrólise, ela pode ser representada dessa forma, certo? Mas ela também pode ser representada utilizando aí o KB referente e o KW, né? O KW é da água, porque a água ela contribui de forma direta para o equilíbrio químico, por mais que ela não entre aqui sendo um solvente, tá? Ela não entra na fórmula do KH para concentrações molares, mas ela contribui. Então, a gente, em termos de constante de equilíbrio, a gente representa ela aqui, ó, KW, tá? E aí, a outra espécie que vai contribuir para esse KH em termos de constante de equilíbrio, é a base que está sendo formada. Por quê? Porque essa base, ela também está ali em equilíbrio químico, liberando NH4+, e OH-, beleza? E aí, como é que eu faço para descobrir quem é o KB? Ou o problema vai te fornecer,
ou você vai pegar a sua base, vai fazer aqui a reação de dissociação dela e vai montar o seu KB, produto do produto sobre o produto do reagente. Essa fórmula aqui, gente, de hidrólise, ela é muito importante, costuma cair em prova, tá? Então, tentem entender o porquê, tá? Lembrando que esse KW aqui é 10 a menos 14, é uma constante, é um número, tá? É sempre 10 a menos 14, beleza? Então, o KH vai ser 10 a menos 14 sobre o cara que foi formado. Como eu formei uma base fraca, é sobre o K da constante da base fraca, beleza? Bom, e quando a gente está trabalhando a reação de hidrólise de um sal que é formado por um ácido fraco e uma base forte? É a mesma regra, gente. Se esse sal é formado através da reação de um ácido fraco com uma base forte, quando ele for hidrolisado, ele vai formar esse ácido fraco e os íons da base vão ficar no meio, vão ficar na solução. E aí, vamos lá. Qual é o íon da base que vai contribuir para o pH da solução? É a hidroxila, né? O H-. Como a gente vai ter hidroxila, então, no meio, de forma livre, a gente vai ter uma solução básica com um pH maior que 7, um pH alto, tá? Então, esse sal, quando ele for hidrolisado, a gente vai ter o ânion dele reagindo para formar um ácido com a água, né? E o cátion dele vai ficar disponível e, consequentemente, o ânion da água também vai ficar disponível, a hidroxila, e aí a gente vai ter um aumento aí do pH, porque a gente vai ter um desbalanceamento entre o H+ da água e o OH- da água. A gente vai ter o H+ sendo consumido para produzir o ácido fraco. Então, a gente tem um excesso de hidroxila no meio, tá? E a gente também pode fazer uma relação entre o KW, o KH, né, constante de hidrólise do sal, com a constante desse ácido que é formado. Da mesma forma que a gente fez a relação com a base formada lá no outro caso, a gente pode fazer com o ácido. Quando a gente relaciona as constantes de equilíbrio de hidrólise com o KW, a gente sempre vai colocar lá na parte de baixo da fração KW sobre alguma coisa, né? Na parte de baixo da fração sempre vai entrar a constante de equilíbrio daquele composto, daquela função inorgânica que foi formada, que foi produzida. No caso, como a gente aqui está formando um ácido fraco, a gente vai botar um K de ácido, um Ka. No outro exemplo, quem estava sendo formado era a base, então a gente botou um Kb, tá? Lembrando que o KW é uma constante, é 10 a menos 14, certo? Bom, então um exemplo aqui para a gente poder visualizar como é que as coisas funcionam, como é que as coisas acontecem para esse caso aí de um sal formado através formado através de um ácido fraco de uma base forte. Eu tenho aqui o cianeto de sódio, tá? Como é que eu produzo o cianeto de sódio? Eu vou reagir o ácido cianídrico, HCN, que é um ácido fraco, com uma base forte, que é o NaOH, certo? E aí eu vou formar o cianeto de sódio, NaCN, e a água na reação de neutralização. É assim que eu produzo o cianeto de sódio, certo? Então, quando eu coloco o meu cianeto de sódio em água, quais são os íons que o cianeto de sódio libera? Ele vai liberar o íon Na+, e o íon Cn-, né? O íon cianeto. A gente tem aqui a reação de autoprotólise da água. Agora a gente faz a dupla troca para poder verificar a combinação, a produção aí do composto neutro ou não, tá? A gente tem então o íon positivo do sal reagindo com o íon negativo da água, reagiria, né, para formar o quê? Hidróxido de sódio, que é uma base de metal alcalino, uma base forte. Então, essa reação não acontece, tá? A outra opção é o íon cianeto reagindo aí com o H+, aí formando o ácido fraco, ácido cianídrico. Essa reação de hidrólise ela pode acontecer. Então, no caso, o íon que vai ser hidrolisado vai ser o íon cianeto desse sal, tá? O Na+, ele é um íon espectador, ele não participa da reação, por isso que ele não entra
aqui na reação de hidrólise, tá? Então, a gente tem a formação desse ácido fraco. Como é que fica a reaçãozinha de hidrólise, então? Vai ser o meu íon hidrolisado com a água, produzindo o quê? O meu ácido fraco. E o íon da água que sobrou é qual? É a hidroxila. Então, aqui eu tenho hidroxila no meio. Então, por isso, o meu pH do meu meio vai ser um pH alcalino, vai ser uma solução básica. Por quê? Porque, vamos lá, os íons que contribuem para o pH são o H+, e o OH-. Se eu estou consumindo esse H+ para produzir o ácido forte, antes, no início, quando o pH era neutro, né, a quantidade de H+ era igual à quantidade de OH-. Só que como eu estou tirando o H+ do meu meio, então o que está acontecendo? A quantidade de OH- está ficando muito maior. Estou tirando o H+ do meio para formar o ácido fraco, certo? Então a quantidade de OH- está ficando maior, por isso que o pH está ficando baixo, tá? Beleza. E como é que fica a constante de hidrólise para essa reação? Eu posso representar de duas formas diferentes, tá? Através da própria reação, aqui, ó, em função das concentrações molares, então vai ficar produto dos produtos, HCN vezes hidroxila, sobre o produto dos reagentes, que é o íon cianeto. Lembrando que a água não entra aqui na expressão do KH, tá? A gente também pode representar em função do Ka, certo? Porque o produto que está sendo formado aqui é um ácido. Então, vai ser o meu KH é igual a KW sobre Ka. Se o meu problema, eu também posso, se eu quiser, dependendo do problema, tá? Eu posso igualar esse KH com esse KH. Se eu precisar por algum motivo, por exemplo, o problema me pede, sei lá, a concentração de hidroxila. Ele não me dá o KH, mas ele me dá o Ka, né? O K do meu ácido. Eu tenho como descobrir o valor da minha constante de hidrólise se eu tiver o valor da constante do ácido, né? Que aí eu faço 10 a menos 14 dividido pelo valor da constante, e aí eu descubro o valor do KH, e aí eu posso aplicar nessa fórmula aqui de cima, por exemplo, para descobrir aí a concentração de hidroxila e calcular o pH do meio, se eu quiser, por exemplo. Né? Eu calculo primeiro o pOH e depois eu calculo o pH. Certo? Então, eu posso conectar essas duas fórmulas. E aí, esse Ka é referente a quem? É referente a esse ácido, né? No caso aqui, o ácido cianídrico. Então, se eu quisesse aí montar a reação, a estrutura da fórmula do Ka, vai ser o quê? H+ vezes cianeto dividido por HCN. Bom, e se eu for hidrolisar um sal formado por ácido e base fracos, ou seja, tanto o ácido como a base que produziram o sal, eles são fracos. Então, o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, a gente vai ter a formação de ambos os compostos, tá? E aí, lembra, se eu quiser, eu posso relacionar o meu KH com o KW, com Ka e com Kb. Sendo que o de cima é o KW sempre, 10 a menos 14 é uma constante, e o K e embaixo vai entrar a constante de equilíbrio dos caras que foram formados. Se eu estou formando o ácido e a base, porque os dois são fracos, tem que entrar tanto o K do ácido como o K da base, o produto desses Ks. Então, vai ser Ka vezes Kb. Tá? Minha contribuição dos dois carinhos que estão sendo formados aí. E aí, como é que vai funcionar o pH aí do meio? Esse pH ele vai ser variável, vai depender da força do ácido e da força da base que estão sendo formados. Então, eu dependo da quantidade de ácido e de base que eu vou formar, tá? Por exemplo, se eu tiver se eu for comparar aí o meu ácido, ele não é tão forte quanto a base, por exemplo, um ácido mais fraco do que uma base, né? Eu vou formar muito mais do ácido do que da base. Consequentemente, eu vou ter um meio alcalino, né? Eu vou ter mais consumo do H+ e menos consumo do OH-. Então, o meu meio ele tende a ser ligeiramente alcalino.
Eu posso ter também, eu posso ter um meio ligeiramente ácido, e dependendo do caso, é mais difícil, mas pode ser também que seja neutro. Mas geralmente tende a ser ou ligeiramente alcalino ou ligeiramente ácido, os meios para esses casos aqui, tá bom? Então, vamos lá, a gente tem que botar uma coisa na nossa cabeça. Quanto maior for a força do composto, quanto maior for a força do ácido ou da minha base, menor é a tendência de formação desse cara. Lembra, a reação de hidrólise gosta de formar compostos fracos. Então, se eu for comparar aí um ácido com uma base em relação à força, eu vou formar muito mais do cara que é mais fraco do que o cara que é mais forte, tá? Então, por isso que a gente tem que verificar aí a força da acidez ou da basicidade dos compostos formados. E aí a gente faz, como que a gente vai fazer isso? Tá? A gente vai fazer isso para fazer esse tipo de comparação, a gente vai precisar comparar, né? Se for o caso, se for a necessidade, a gente vai ter que olhar o grau de ionização ou os valores das constantes Ka e Kb, tá? Esse tipo de questão aqui comparando e tal, não costuma cair tanto em prova, não. Eles geralmente colocam mais os outros dois casos, onde a gente tem ou o sal de ácido fraco com base forte, ou o sal de ácido forte com base fraca. Quando são os dois juntos assim, eles não costumam botar muito, porque leva muito ao erro, né? As questões levam muito ao erro. Enfim, então, para não gerar aí uma questão meio dúbia, ambígua, eles tendem a não colocar análise desse tipo de sal, mas a gente tem que falar porque vai que resolve colocar, né? Então, vamos ver aqui a comparação dessas forças, né? Quando a gente for comparar a força do ácido da base, nesse caso, tá? Digamos que eu tenha aí eu tenho a força do meu ácido formado sendo maior do que a força da base. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que os dois são fracos, tá, gente? Porque se eles não fossem fracos, eles não seriam formados, beleza? Então, os dois, tanto o ácido como a base, eles são fracos, tá? São dois compostos fracos. Porém, quando a gente faz uma comparação entre as constantes de ionização dos dois, a gente olha que um é um pouquinho mais forte do que o outro, mas ainda são fracos, beleza? Beleza. Digamos que o ácido ele seja um pouquinho mais forte do que a base. O que vai acontecer nesse sistema de equilíbrio? Bom, se o meu ácido ele é um pouquinho mais forte que a base, no meu processo de hidrólise, eu vou ter mais base sendo formada, porque ela é mais fraca, em relação ao meu ácido. Então, vou ter um pouquinho menos de ácido sendo formado. E aí, em termos de estequiometria, H+ e OH- da água, eu vou ter o quê? Um pouco mais de H+ livres na solução, tá? Por quê? Se a base, eu tenho um pouco mais de base sendo formada, é porque eu tenho mais hidroxila sendo consumida, comparando aí com o H+. Então, eu tenho H+ livre, um pouquinho mais de H+ livres ali no meio, logo eu tenho uma solução ligeiramente ácida, um pH menor que 7, pouca coisa, tá, gente? Ligeiramente, tá? Beleza? Como é que eu posso ver isso? Eu posso ver pelo Ka e pelo Kb, né? Comparar o Ka com o Kb. O K do ácido, ele é maior do que o K da base. Isso quer dizer o quê? Isso quando eu vou comparar numericamente, vamos lá, digamos que o K desse ácido seja 2 e o K da base seja 1,5. Então, a diferença é pequena, mas mesmo assim o ácido é um pouquinho maior, logo ele é um pouquinho mais forte em relação à base. Logo, a tendência de formação dessa base, ela vai ser maior, por ela ser mais fraca. Pouca coisa. Mais fraca, mas ainda são os dois fracos, gente. Tudo bem? Não pensem que é um ácido forte, pelo amor de Deus, não confundam isso. Tá bom? Eu posso comparar também em termos de grau de ionização. O grau de ionização do ácido, ele vai ser um pouquinho maior e comparando aí o grau de dissociação ou ionização da base.
E aí, consequentemente, a tendência de formação da base é maior, tá? Por isso que a solução vai ser ligeiramente ácida. Eu tenho um pouquinho mais, eu tenho um pouquinho de H+ livres ali na solução. E se for o processo contrário, se a base for um pouquinho mais forte do que o ácido, quer dizer o quê? Como o meu ácido é um pouquinho mais fraco do que a minha base, ele é que vai ser mais formado. Quer dizer o quê? Que eu vou ter um pouco mais de hidroxila livres no meio. E como a minha base tem uma tendência um pouco menor a ser formada comparado ao ácido, eu tenho um pouco mais de hidroxila livre no meio, consequentemente eu vou ter um pH ligeiramente básico, tá? Beleza? E aí como é que eu olho isso? Eu olho lá comparando as constantes de equilíbrio, K e KB, ou os graus de ionização. Tá? O K da base vai ser um pouco maior do que o K do ácido, a constante de ionização da base vai ser, ou de dissociação, né, da base vai ser maior do que do ácido, beleza? Então, vamos ver aqui esse exemplo. Cianeto de amônio, né? Eu tenho aqui a reação de dissociação do sal, né? De cianeto de amônio, formando o quê? O íon amônio e o íon cianeto, certo? E tem a reação de autoprotólise da água. O que eu observo? Que quando eu for interagir, fazer a minha reação de dupla troca, ou seja, o meu íon amônio, o íon positivo do sal, com a hidroxila, que é o íon negativo da água, vou formar o quê? O hidróxido de amônio, que é uma base fraca. Então, essa base ela é formada. Quando eu pegar o meu íon negativo do sal, que é o íon cianeto, com o H+, que é o íon positivo da água, eu vou formar o quê? O ácido cianídrico, que também é um ácido fraco. Então, esse ácido também é formado. Como é que vai ficar a reação de hidrólise para esse caso? Vai ser o meu sal com água, formando a base e o ácido. Ou seja, literalmente aqui o inverso da reação de neutralização. Né? Como é que seria a reação de neutralização? Ácido mais base dando sal e água. Aqui vai ser o sal mais água dando ácido mais base. Tá? É literalmente o inverso do processo. Beleza? Aí, como é que vai ficar a constante de equilíbrio? O KH. O KH vai ficar produto dos produtos, ou seja, a concentração do hidróxido de amônio vezes a concentração do ácido cianídrico, dividido pela concentração do meu sal. Beleza? Aí, esse sal aqui é sal em solução aquosa, tá? Sal aquoso. Beleza. E aí, essa questão da presença dos íons livres, ela tem que ser avaliada para a gente determinar a acidez da solução, tá? Então, digamos lá, vamos dizer que eu vá avaliar em relação às constantes de equilíbrio, K e KB. E digamos que eu tenha dito aqui que o meu KB, o K dessa base do hidróxido de amônio, é o quê? É 1,81 vezes 10 a menos 5. E o K do meu ácido, do ácido cianídrico, é 6 vezes 10 a menos 10. O que eu observo? Eu observo que o K da base é maior do que o K do ácido. Tá? Consequentemente, essa minha base ela é mais forte do que o meu ácido. Os dois são fracos, mas comparando essa base, hidróxido de amônio com esse ácido, o ácido cianídrico, a minha base é mais forte do que o ácido. Ela libera mais hidroxila no meio do que esse ácido libera H+ no meio, tá? Consequentemente, se a minha base é mais forte do que o ácido, eu vou ter mais do meu composto fraco, que é o que? Meu ácido, né? Mais ácido sendo formado e comparando com a minha base. Então, eu tenho um pouquinho menos de base sendo formada, consequentemente, eu vou ter mais hidroxila aí no meio disponível. Então, eu vou ter um meio
ligeiramente básico, tá? Exercício. A composição de um refrigerante pode apresentar diversas substâncias, dentre elas o ácido benzoico, um monoácido. Devido à baixa solubilidade deste ácido em água, é adicionado ao refrigerante na forma de benzoato de sódio, certo? Então, o ácido benzoico ele não é solúvel em água, então, ele, para poder colocar ele na água e poder deixar ele solúvel lá no meio reacional, eles não colocam ácido benzoico de forma direta, eles colocam o benzoato de sódio lá no refrigerante, por quê? Porque aí nessa reação a gente vai ter a formação do ácido benzoico na reação de hidrólise, tá? Dado que a constante de hidrólise do íon benzoato a 25 graus Celsius é 10 a menos 10, qual a concentração em mol por litro de ácido benzoico formado na hidrólise deste ânion em uma solução aquosa de benzoato de sódio 0,01 mol por litro? Calcule a constante do ácido benzoico e o pH da solução. Vamos lá? Então, primeiramente os dados. Ele quase não deu dado nenhum, ele só deu o KH, né, do ácido benzoico. Na verdade, esse KH é referente à constante de hidrólise, para a formação do ácido benzoico. E ele deu lá a concentração molar do benzoato de sódio, 0,01 mol por litro. O que a gente sabe? A gente sabe que o benzoato de sódio, que tem essa formulazinha aqui, quando a gente colocar esse sal em água, quais são os íons que vão ser formados? Vai ser o Na+, e esse cara aqui, que é o íon benzoato, tá? O benzoato e o sódio mais um. Beleza. E aí a gente tem os íons da água, né? H+ e o H-. Aí agora a gente vai fazer a combinação aqui para ver quais são os compostos formados. Então, eu tenho que o Na+, na reação de dupla troca, né? Vai reagir com o OH- aqui da água. Quando eles reagem, formam o quê? Uma base forte. Então, na verdade, essa reação aqui não acontece. Não tem a hidrólise do Na+, ela não acontece, tá? Então, essa reaçãozinha não acontece. Quer dizer o quê? Quer dizer que eu vou ter OH- livre no meio. Vou ter, a princípio, se eu não tiver nenhum composto que neutralize o pH da solução, eu vou ter um meio básico, tá? E o íon benzoato, quando reagir com H+, a gente vai ter a hidrólise desse íon, porque vai formar o ácido benzoico, que é um ácido fraco. Beleza. Então, a gente sabe que a reação de hidrólise é para o íon benzoato. O íon benzoato em água vai formar o ácido benzoico e vai sobrar a hidroxila da água, né? Qual é a constante de equilíbrio, a fórmula, né, da constante de equilíbrio? É KH igual a concentração do ácido benzoico vezes a concentração da hidroxila sobre a concentração do íon benzoato, certo? Bom, para eu poder colocar as informações de concentração molar nessa fórmula, não mudou nada, gente. Então, eu tenho que ter o quê? Concentrações molares em função do equilíbrio químico. Aí ele me deu a concentração, ele não me deu a concentração em função do equilíbrio químico, ele me deu a quantidade em mol por litro do benzoato que ele colocou lá na água para poder solubilizar inicial. Então, a gente tem que saber no momento do equilíbrio, tem que montar a tabela, tá? Então, o que eu sei? Eu sei que no início eu tinha 0,01 mol por litro de benzoato, né? Tinha nada de ácido benzoico e nada de hidroxila. Essas informações são referentes aqui, à minha reação, que é o que me interessa, tá? Em relação à quantidade que reagiu de benzoato, eu não sei quanto foi X, então é menos X porque eu estou tirando uma certa quantidade X em mol por litro do 0,01, né? E aí eu produzi X quantidade de ácido e X quantidade de hidroxila. E aí no equilíbrio ficou o quê? 0,01 com menos X, isso em mol por litro. E aqui vai ficar o ácido é X mol por litro e a base é X mol por litro, certo? Beleza. Com isso, eu pego essas informações do equilíbrio e coloco aqui na expressão da constante de equilíbrio de hidrólise, né? A hidrólise do sal.
Eu sei que o KH é 10 a menos 10. Aqui ficou x quadrado. Por que que ficou x quadrado? Aqui. O que que eu sei? Ó? Eu sei que o ácido benzoico, a concentração em mol por litro é x e da hidroxila é x também. Então, aqui vai ficar x quadrado. E aqui embaixo, para o benzoato, vai ficar 0,01 menos x. Então, é isso que a gente tem aqui. A constante é 10 a menos 10, aqui em cima ficou x quadrado, aqui embaixo ficou 0,01 menos x. Fazendo a multiplicação bonitinha aqui, ó, trazendo esse cara aqui para cima, multiplicando pelo 10 a menos 10, fica dessa forma a expressão. Aí a gente tem uma equação do segundo grau e resolvendo essa equação do segundo grau, a gente chega em x igual a 10 a menos 6, tá? Aí lembrando, quem é x lá na tabela? A concentração do ácido da hidroxila é igual a x, ou seja, a concentração desses dois é igual a 10 a menos 6 mol por litro, né? E a concentração do íon benzoato no equilíbrio químico é 10 a menos 2 mol por litro. Como o problema pediu a concentração do ácido benzoico, então a gente já tem aqui, ó, 10 a menos 6 mol por litro. E para calcular a constante de equilíbrio do ácido benzoico, o que a gente vai fazer? A gente sabe qual é o valor do KH e sabe qual é o valor do KW. Então, para calcular o valor da constante é mole, certo? A gente arruma aqui, ó, arruma a expressão para o Ka, né, que é a constante do ácido, ficar lá em evidência, certo? E depois só substitui os valores. 10 a menos 14 dividido por 10 a menos 10, que dá 10 a menos 4, a constante do ácido benzoico. E para calcular o pH, como a gente já calculou, já sabe qual é a concentração de hidroxila, né? Por causa que a gente já fez esse cálculo aqui, ó, através da tabela, a gente já achou o valor de x, já achou a concentração de hidroxila, é mais fácil calcular o pOH para depois calcular o pH, certo? Calculando o pOH utilizando essa fórmula do pOH, a gente chega que o pOH é 6, jogando aqui na fórmula pH mais pOH é igual a 14, a gente acha que o pH é igual a 8, ou seja, um pH básico, previsível, né, e coerente com os nossos resultados, certo? Quais resultados são esses? A primeira previsão, que é a previsão aqui da reação de hidrólise, onde a gente tem hidroxila livre no meio, então a gente já prevê que o pH ele tende a ser básico, certo? E aí a gente conclui realmente que o pH é básico, observando aqui o valor, calculando o valor de pH, que é 8, que é um pH ligeiramente básico. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Esse conceito aí de hidrólise é muito importante para a gente poder entender soluções tampão. É o tema da nossa próxima aula. Então, qualquer dúvida, falem comigo e até a próxima aula.